Hey you English student! How's it going? I hope you are enjoying this video course and that you're happy and ready for one more video lesson. It's been a pleasure to teach you and here we go again. Today, another grammar lesson. Vamos continuar a aula que foi introduzida na última aula, né? Que é sobre esses verbos em sequência. Sempre que a gente tem dois verbos em sequência, você lembra, a gente tem duas opções, ou usar o ing, o gerúndio, ou usar a forma infinitiva. Última aula a gente viu os verbos que aceitam as duas formas, né? O verbo like, por exemplo, I like to play or I like playing. Não muda o sentido, alguns verbos aceitam as duas formas, mas os verbos de hoje aceitam somente uma dessas duas formas. A aula é sobre os verbos que são seguidos somente pelo infinitivo. Provavelmente você lembra que esse primeiro verbo da lista, que é o verbo querer, want, né? A gente já viu isso várias vezes nas nossas aulas, ele sempre é seguido do to, né? Querer fazer alguma coisa. Esse o fazer, o verbo que vem depois, ele sempre vai vir no infinitivo com o to. Como é o primeiro exemplo aqui, eles querem comprar um carro. They want to buy a car. Repeat. Lembrando que nesse caso você não pode usar o ing, né, no verbo comprar aqui. They want buying. Nope. Você não pode. Né? Alguns verbos admitem as duas formas, mas não é o caso dos verbos da aula de hoje, que admitem somente a forma infinitiva do verbo com o to. Então sempre querer fazer alguma coisa, né? Eu quero dançar. I want to dance. Eu quero sair. I want to go out. Você nunca pode usar o ing no segundo verbo. Lembrando que aqui, né, a gente está falando do quê? De dois verbos em sequência e a forma do verbo que vem então por segundo. Nesse caso, sempre vai vir no infinitivo, se for o primeiro verbo for um desses aqui da lista. É uma listinha um pouquinho longa, né? Você provavelmente não vai conseguir memorizar a estrutura de todos eles hoje, mas claro, vai fazer o exercício, vai continuar praticando aos pouquinhos. Você vai lembrando os verbos que pode ser usado as duas formas, os verbos que pode ser usado somente o infinitivo, ou na próxima aula a gente vai focar, né, os verbos que aceitam somente o gerúndio. Então vai dar umas aulas aí que você tem que praticar bastante, fazer bastante exercícios para fixar essas estruturas. Foca primeiro nos verbos principais aqui, né? O verbo would like, need, que são verbos que a gente usa o tempo todo, né? Precisar fazer alguma coisa, eu gostaria de fazer alguma coisa, esses verbos sempre como to depois. E vamos continuar repetindo aqui os verbos da lista. Offer, decide, hope, deserve, verbo merecer, deserve, promise, agree, plan, manage. Esse verbo manage pode ser administrar, pode ser dar um jeito, conseguir fazer alguma coisa. Afford. Afford significa, uma tradução um pouquinho esquisita no português, dar-se ao luxo de, ou bancar. Se você tem dinheiro ou não, se você tem a condição de fazer tal coisa ou não. Você diz assim, não tem condições de ir para os Estados Unidos agora. Você pode dizer, I can't afford. Eu não consigo bancar essa viagem. I can't afford to go to the United States now. Eu não consigo comprar um carro. I can't afford. Geralmente a gente usa com can, né? Eu posso ou não posso bancar, ou me dar ao luxo de fazer alguma coisa. O próximo verbo é o verbo ameaçar. Threaten. Threaten. Refuse. Negar, não fazer alguma coisa. Negar-se a fazer alguma coisa. Refuse. Arrange. Arrange. Arranjar ou preparar alguma coisa. Fail. Learn. Pretend. Que significa, não é pretender, lembra? Que pretend na verdade é fingir. O verbo pretender, a gente viu na última aula, é intend.
O verbo pretend, fingir. Don't get confused, ok? Parecer, seem. Aparecer, appear. Tender, ter a tendência de tender, tend. E afirmar, claim. Todos esses verbos, quando tiver um verbo após eles, o verbo vai vir sempre no infinitivo, beleza? Já lemos o primeiro exemplo, então o próximo com o need. Ele precisa achar um emprego. Repeat. He needs to find a job. O verbo to find here não pode nunca ser usado com ing. He needs finding. Não. O verbo need, o verbo want só aceitam uma forma para o verbo subsequente, que é o infinitivo com o to. Mesma coisa para o would like. Nós gostaríamos de viajar mais frequentemente. Repeat. We would like to travel more often. Aqui eu vou copiar o exemplo porque tem um traço interessante, né? O would like, né, gostaria de fazer alguma coisa, o verbo seguinte sempre vai ser com o to, né? Nós gostaríamos de estudar, we would like to study. Nós gostaríamos de comer, we would like to eat. Mas o verbo like, o verbo gostar, se eu botar aqui, nós gostamos de comer. We like to eat, que é diferente, né? De nós gostaríamos de comer. We would like to eat, nós gostaríamos de comer. E nós gostamos, we like to eat. Você lembra a aula passada que depois do like, o verbo também aceita a forma gerúndio. É a mesma coisa, né? We like eating também é nós gostamos de comer, pode ser a mesma coisa. O like aceita as duas formas, com ing, we like eating, ou we like to eat. Mas o would like só aceita uma delas. Você não pode dizer com ing, we would like eating. We would like to eat. Então atenção, que o like pode ser seguido do ing, mas o would like somente com o infinitive. Ok? Next example, ela merece ser feliz. Todos nós. She deserves to be happy. Outra lembrança importante é que na forma negativa, a gente não usa auxiliares e somente o not. Né? Que a gente usa o to na forma afirmativa, she deserves to be happy. E se fosse ela não merece, tipo, ela merece não ser feliz, seria she deserves not to be happy. Não diga she deserves don't be, que é o erro mais comum, usar o don't ou doesn't nessa construção. A forma negativa é somente o not. Então, que esse cara que espera, ele espera não perder o voo. Né? Então, é o exemplo. I hope not to lose my flight. Repeat. Eu espero perder. I hope to lose. Eu espero não perder. I hope not to lose. Nunca diga I hope don't lose ou algo assim. Nunca com auxiliar. Sempre sem. Só botar o not na forma negativa. Próximo exemplo também, né, nós conseguimos não gastar. Nós conseguimos não gastar muito dinheiro. Repeat. We managed not to spend a lot of money. Good. Frase negativa é simples, é só botar o not, né, antes do segundo verbo, do verbo em sequência, antes do to spend, not to spend. E assim para todos os verbos na forma negativa. Vamos ver aqui. Alguns desses verbos, eles podem ainda ser usados uma question word, né, que são aquelas WH questions, com WH aqui, que é what, where, when, who, etc. E aí o infinitivo. Bom, antes de a gente ver aqui, ler a lista, vamos ver o exemplo para você entender certinho aqui o que é aquela explicação acima disso. Aqui tem o primeiro verbo, o verbo saber, know, e o segundo verbo, to go. O segundo verbo sempre com o to, na aula de hoje. Mas ainda, entre esses dois verbos, às vezes, dá para enfiar algumas outras informações. Dá para adicionar, neste caso, uma question word, por exemplo, where. Você sabe onde ir. Então, os verbos que a gente vai ver aqui na lista que são ask,
decide, know, remember, forget, explain, learn, understand, wonder. Você conhece esse verbo aqui? Wonder? Wonder é maravilha, mas como verbo significa perguntar-se. Né? Você tem uma indagação na sua cabeça. Onde é que está a Ana? Eu me pergunto onde a Ana está. I wonder where Anna is. Você quer saber alguma coisa? Estou sem meu relógio. Que horas são? Me pergunto, né? I wonder what time it is. Esse é o verbo perguntar-se. Wonder. Beleza, então nos exemplos aqui sempre vai ter dois verbos em sequência. O segundo verbo sempre com o to, como a gente está vendo, né, na aula de hoje. Mas ainda, entre os dois verbos, às vezes dá para botar algumas outras informações. Nesse caso aqui, uma question word. Repeat. You know where to go. Novamente, tem dois verbos, o verbo decidir e o verbo vender. O verbo vender, to sell, tá com o to, só que no meio tem ali o quando, when. Steve vai decidir quando vender seu carro. Repeat. Steve will decide when to sell his car. Mais um exemplo com o verbo escolher, choose, escolher quem vai receber. Choose who to get. Eles devem escolher quem vai receber a promoção. Quem receber, quem receberá. Aqui em português eu fiz a tradução literal, quem receber, que o verbo está no infinitivo em inglês, mas é mais no sentido, né? Eles têm que escolher quem vai receber. Só que a gente não vai usar aqui o verbo no futuro, who will get, não, who to get. Repeat. They must choose who to get the promotion. Excellent. Então, entre os dois verbos, a gente pode botar algumas outras informações. A gente vai ver mais disso na próxima página, que é além, né? Depois de alguns verbos, a gente ainda pode usar um object pronoun. Os pronomes objetos, lembra? Me, you, him, her, it, us, you, them. Ou ainda um substantivo. E aí o infinitivo, como nos exemplos 1 e 2. Novamente, antes de ler a lista, vamos ver o exemplo aqui que fica mais claro. O verbo lembrar, remind, está no passado, reminded. E o segundo verbo, comprar. Então, lembrou a mulher dele de comprar. O segundo verbo, como de costume, sempre com o to, só que no meio dá para botar uma pessoa ali. Né? Ou botar um Jeff reminded her, né? Um pronome objeto, ou um substantivo, que é a esposa, wife. Então, lembrar alguém de fazer alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu notepad, porque esses dois verbos confundem, que é o remember, verbo lembrar, e o verbo remind, que também na nossa língua é traduzido como lembrar, mas é lembrar alguém de algo. Aqui o lembrar é lembrar de algo, ou lembrar de alguém. Por exemplo, se eu digo I remember you, significa eu lembro de você. Você lembra de mim? Yes, I remember you. Então, o remember é lembrar de algo, de alguém, mas o remind é você lembrar alguém. Amanhã você tem uma reunião, não esquece. Então, se eu digo assim, I remind you, significa eu te lembro, né? Eu lembro de você. Não, eu te lembro, não se preocupa, você tem a reunião amanhã, mas eu sei que você vai esquecer, eu vou te lembrar. I remind you. I will remind you about the meeting. Esses dois verbos o brasileiro confunde porque eles são traduzidos como lembrar. E sim, mas o lembrar alguém de algo, ou de fazer algo, esse é o remind. Então, se eu digo a mesma coisa aqui, remind me, me lembre. Eu vou esquecer, me lembre que eu tenho a consulta amanhã. Remind me, please. E se eu digo remember me, o que eu estou dizendo?
lembre de mim, não se esqueça de mim, remember me, ok? Então essa é a diferença entre o remember e o remind. Aqui o Jeff lembrou a mulher dele, ó, tem que comprar um pouco de comida aí, não esquece. Repeat. Jeff reminded his wife to buy some food. Let's read the second example. É o verbo tell e o verbo chegar. Então, dizer para chegar. Dizer a eles. Aqui no meio, a gente pode botar um object pronoun, né? Um substantivo ou o pronome aqui, them. Tem várias informações que pode botar entre os dois verbos, mas lembrando, o segundo verbo com o to. Se for os verbos da lista aqui, dessas listas que a gente está vendo. Repeat. We must tell them to arrive at 9. Beleza, vamos repetir aqui os verbos da lista. Primeiro, então, remind, ask, tell, show, advise, aconselhar, advise, teach, force, forçar alguém para fazer alguma coisa, encourage, encorajar, order, ordenar ou fazer um pedido, warn, advertir, leva o guarda-chuva, take your umbrella, I am warning you, tô te avisando, tô te advertindo. Invite, convidar, e o verbo persuadir, repeat, persuade. Se tiver um outro verbo depois dele, esse verbo sempre vai vir com to. E lembrando que ainda pode botar algumas informações entre esses dois verbos. Que a gente viu ou um substantivo aqui com possessivo, ou um pronome objeto, e ainda há mais uma possibilidade de informações entre os dois verbos, que é ainda usar um object pronoun, ou um substantivo, como a gente viu antes, e ainda um question word, e aí o infinitivo, como a gente vai ver aqui nos exemplos 3 e 4. Talvez essa definição aqui é difícil de ver na cabeça, mas com o exemplo fica claro. Aí o verbo ensinar, teach, e o verbo fazer, to do. Nesse caso é fazer a louça, lavar a louça, uma expressão, né? To do. Então, entre o teach e o to do, tem aqui o your kids, um substantivo com o possessivo, e ainda uma question word. Você deveria ensinar seus filhos como lavar a louça. Repeat. You should teach your kids how to do the dishes. Verbo mostrar, show, e aqui o verbo fazer. No meio ainda tem algumas informações, mas independente de quantas informações você botar no meio entre os dois verbos, lembre que o segundo verbo vai vir com o to, não esquece o to. Eu vou te mostrar o que fazer. Repeat. I'll show you what to do. Not bad, not bad. E agora a gente vai para a última parte da aula, que são algumas exceptions, que é o verbo make, let, you, help. O verbo fazer, o verbo deixar e o verbo ajudar são exceções nessa regra, porque até agora a gente viu sempre o segundo verbo com o to, que é o infinitivo completo. Na verdade, o inglês ele tem dois infinitivos, que é o infinitivo completo com o to e o infinitivo sem o to. Em esses, quando um verbo for seguido do make, aqui está o passado nesse exemplo aqui, que é o made, e aí tem o verbo subsequente, que é o verbo limpar, clean, você não vai usar o to. Você vai usar o verbo do infinitivo, não usa o ing, usa o infinitivo, só que sem o to. Por exemplo, a mãe dele fez que ele limpasse seu quarto. Então tem aqui o verbo make, fazer, alguém fazer, né? Quando você força, você faz, você tem autoridade para fazer com que alguém faça alguma coisa. Esse é o verbo make. His mom made him. Made him clean. Nunca diga made him too clean. Nesse caso estaria errado usar o infinitivo com o to. É o infinitivo sem o to nas exceções aqui com make, com let e com help. Ok? Essa é a única diferença. Não põe o to antes do segundo verbo.
Repeat. His mom made him clean his room. Not his mom made him to clean. Esquece o to nessas exceções, ok? O próximo exemplo está no futuro e eu vou aproveitar para lembrá-lo, né, que não importa o tempo verbal. O primeiro exemplo foi no passado, agora eu estou vendo no futuro, presente, present perfect. Se a frase é afirmativa, negativa, interrogativa, não importa. A estrutura é sempre a mesma. Então aqui depois do make, aqui está no futuro, não importa. Depois do make, se tiver um outro verbo, ele vai vir, que aqui é o verbo estudar, ele vai vir no infinitivo sem o to. Todas essas estruturas que a gente está vendo, não importa o tempo verbal. O verbo subsequente, ele segue sempre a mesma estrutura. Nesse caso, sem o to. Então, o Kevin vai fazer seu filho estudar mais. Repeat. Kevin will make his son study more. Not Kevin will make his son to study. Essas são exceções, então você não usa o to. Usa o infinitivo sem o to com o make, que é o verbo fazer, com o let, que é o próximo exemplo, o verbo deixar. Deixar que alguém faça alguma coisa. Aqui é os pais dela vão deixar ela sair. O verbo subsequente é o verbo sair. Go out. Pode ver que está sem o to. Let her go out. Nunca let her to go out. Não está certo. Com let, não põe o to no próximo verbo. Beleza? Repeat. Her parents will let her go out with her friends. Como eu disse antes, se é afirmativa, negativa, não importa. Ou pergunta, esse caso é uma pergunta. Tem o let e o verbo seguinte segue a mesma estrutura, que é o infinitivo sem o to. Então, os pais... você vai deixar sua filha? Will you let your daughter? Você vai deixar sua filha comprar? O segundo verbo aqui está sem o to, né? Nunca diga will you let your daughter to buy? But, repeat. Will you let your daughter buy new shoes? Yes, great. E a última exceção, na verdade o verbo help é uma meia exceção. Porque veja o exemplo aqui. Eu posso ajudar você a carregar. O verbo ajudar e o verbo seguinte é o carregar. Carry. Você pode dizer sem o to, I can help you carry, mas com o verbo help, ambas as opções estão corretas. Você pode usar o to sim para o verbo em seguida. I can help you to carry or I can help you carry. But attention, normalmente você vai ver essa frase construída sem o to. Essa primeira versão aqui, que são das exceções, que você não usa o to, é a forma mais comum de se utilizar o help. Provavelmente você vai ver mais vezes aqui o verbo seguinte sem o to. I can help you carry é mais comum do que I can help you to carry, que também está correto. Você pode usar ou não. Você vai ver, às vezes algumas pessoas vão usar, só que eu já advirto, I'm warning you, que você vai ver mais vezes sem o to. Aqui o próximo verbo só no infinitivo sem o to. Então uma meia exceção, correto? Repeat. I can help you carry this sofa. I can help you to carry this sofa. E o último exemplo, ela sempre ajuda os amigos dela a fazer a lição de casa, o dever de casa. Então, fazer, do, aqui está sem o to. She always helps her friends do their homework. Repeat. Or, she always helps her friends to do their homework. Com o to do, ou sem o to, just her friend helps her friends do, ambas estão corretas, mas como eu disse antes, essa forma primeira aqui, sem o to, é a mais comum, é a preferida
por nativos da língua inglesa, é o que você vai ver mais normalmente. Pode usar, não tem problema. Beleza? Mara, fechamos mais uma aula aqui, que tá essa, quando você terminar essas 3 lições, a gente já fez 2, tem mais uma ainda, que são os verbos focados somente, focados não, que são seguidos somente por outro verbo no gerúndio. Isso vai te fechar uma boa lacuna aí no inglês, vai dar um bom tijolão aí na sua muralha, para continuar estudando. E, como eu disse, né, uma lista grande aqui, tem vários verbos que seguem essa estrutura, e você provavelmente, né, vai ter um pouquinho de dificuldade de memorizar todos eles, e somente utilizando e fazendo os exercícios que você vai conseguir internalizar bem. Se por acaso você acabar utilizando o ing, quando deveria ser o infinitivo, provavelmente você vai ser entendido, então não deixa isso, né, não vai entrar em pânico, o que eu tenho que usar agora? Se você está falando inglês, tenta se comunicar da melhor forma possível, tente usar essas estruturas, mas isso vem com o tempo mesmo, de usar a forma correta. Se você dar um deslize e usar uma forma diferente, provavelmente você vai ser entendido, não é um erro tão grande, mas continue estudando e praticando para falar o mais corretamente possível, alright? So, do your homework now, keep studying hard, faça as aulas práticas, né, aqui da English Bay, para você praticar e internalizar tudo aí, beleza? A gente se vê na próxima. See you next time. You take care and keep studying. Bye bye.